Olá, bem-vindo ao canal Hora Kabum. Você já parou para pensar no que realmente aconteceria se o mundo fosse atingido por uma pandemia causada pelo fungo Cordyceps? A ideia pode até parecer coisa de videogame ou série de TV, mas o perigo é real e a ciência já estuda esse fungo há décadas. Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça em um cenário apocalíptico possível, onde o Cordyceps evolui e começa a infectar humanos. Como ele agiria? O que aconteceria com as pessoas? Como as sociedades reagiriam? E, principalmente, haveria esperança? Fica até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você enxerga o mundo natural ao seu redor. O Cordyceps é um fungo parasita real, que já aterroriza o mundo dos insetos. Ele é capaz de invadir o corpo de formigas, controlar seus cérebros e forçar esses animais a subirem em locais altos antes de morrerem. Tudo isso para liberar seus esporos e se espalhar. Mas e se essa capacidade de controle mental e destruição física evoluísse para afetar humanos? A primeira fase da infecção provavelmente começaria de maneira silenciosa, com pequenos surtos em locais tropicais, onde o fungo já existe na natureza. A infecção passaria despercebida até que os primeiros casos de comportamento estranho em humanos fossem noticiados, e aí seria tarde demais. Imagine acordar um dia e ver nas manchetes: indivíduos infectados por fungo apresentam comportamento violento e irracional. O mundo entraria em pânico. Hospitais ficariam superlotados. Os governos tentariam conter o surto com quarentenas. Mas o grande problema é que os esporos do Cordyceps podem se espalhar pelo ar. Isso significa que o contágio não dependeria de contato direto como um vírus tradicional. Uma simples respiração em uma área contaminada poderia ser o suficiente para infectar alguém. Em pouco tempo, as grandes cidades se tornariam zonas vermelhas, com milhões de pessoas expostas e autoridades completamente perdidas sobre como controlar o avanço do fungo. A partir daqui, o colapso social seria inevitável. Serviços essenciais deixariam de funcionar. Energia elétrica, abastecimento de água, transporte, comunicação, tudo seria interrompido. Os governos decretariam estado de emergência, com medidas autoritárias para tentar conter a infecção. Mas o medo, o desespero e a desinformação se espalhariam tão rápido quanto o fungo. Populações inteiras começariam a fugir das cidades, criando um efeito dominó de caos e destruição nas regiões rurais. E o mais assustador? Não estamos falando de zumbis de filme. Estamos falando de seres humanos vivos, conscientes, mas com seus cérebros controlados por um parasita que os obriga a agir de forma irracional, agressiva e letal. Nesse cenário, cientistas e pesquisadores do mundo inteiro se uniriam na corrida contra o tempo para entender o funcionamento do Cordyceps humano. Mas há um grande obstáculo. Fungos são organismos extremamente complexos e adaptáveis. Ao contrário dos vírus ou bactérias, os fungos são biologicamente mais parecidos com os humanos, o que dificulta ainda mais a criação de medicamentos que os combatam, sem prejudicar o corpo humano. Os poucos laboratórios que ainda funcionariam em meio ao colapso global teriam que estudar mutações, buscar antifúngicos experimentais e torcer para encontrar uma vulnerabilidade antes que a humanidade fosse completamente dizimada. Enquanto isso, a resistência civil começaria a se formar. Pequenos grupos de sobreviventes se organizariam, criando zonas seguras longe dos grandes centros urbanos. Seria uma luta diária contra o ambiente, os infectados e até mesmo outros grupos humanos que tentam sobreviver a qualquer custo. Nesse novo mundo, comida, água limpa e armas seriam mais valiosos do que ouro. A confiança entre as pessoas seria rara, e o medo constante de respirar esporos invisíveis tornaria tudo ainda mais tenso. O ar que antes era vida agora seria morte,
e o que resta da civilização passaria a viver em esconderijos subterrâneos, cavernas ou zonas de alta altitude, onde a concentração de esporos é menor. Mas, existe alguma chance de salvação? Teoricamente, sim. Se parte da humanidade conseguisse sobreviver por tempo suficiente, talvez fosse possível desenvolver uma vacina com base em imunidades naturais encontradas em pessoas resistentes ao fungo. Mas isso exigiria tecnologia, cooperação internacional e, acima de tudo, tempo. Um recurso que, em um mundo em colapso, se tornaria o mais raro de todos. E mesmo que a cura fosse descoberta, o desafio seria distribuí-la com segurança, em um mundo onde os sistemas de logística e transporte já não existem mais. A cura, nesse ponto, seria apenas o começo de uma longa e dolorosa reconstrução da civilização. No final das contas, a pergunta que fica não é apenas o que aconteceria, mas também estamos preparados. A verdade é que pandemias fúngicas são uma ameaça real, e o Cordyceps, apesar de ainda não ser uma ameaça direta aos humanos, serve como um alerta do que a natureza é capaz de fazer. O mundo natural é imprevisível, e quanto mais interferimos nele, maior é o risco de desencadearmos algo que não podemos controlar. Esse vídeo não é só uma simulação apocalíptica, é um lembrete de que, por mais avançados que sejamos, ainda somos vulneráveis. A única pergunta que resta agora é: se isso acontecesse amanhã, você estaria pronto? Se você curtiu esse vídeo e quer mais simulações de cenários extremos como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E agora, comenta aqui embaixo. Qual seria sua primeira reação se soubesse que o mundo está sendo infectado por um fungo que controla mentes? Você lutaria ou se esconderia? Até a próxima! E lembre-se, o perigo pode estar muito mais perto do que você imagina.